Às vezes eu olho e falo, rapaz, mas você já é pastor. Comecei... Tão rápido, né? Já é pastor. Foi promovido. Foi promovido. Boa. Plano de carreira, né? Plano de carreira. Eu entendo o seguinte, o fracasso na oração é o fracasso em todas as áreas. Uau. Então, Deus governa a sua igreja pela oração. Então, o líder tem que desenvolver a sua vida de oração. Eu digo sem medo de errar, eu não acredito no ministério de um pastor que não ora. O segredo para um avivamento que a gente tanto espera está na oração. Agora, nada é mais importante do que a sua vida de oração. Fracasso na oração é fracasso em todas as áreas. Tem um grupo de amigos dentro da igreja que falam, nós somos mais chegados. Que ali eu consigo dar, eles me veem como pastor, que são membros da igreja, alguns são até pastores, mas também me veem como amigo. Que você pode dar risada, que você pode brincar com uma piada, que você pode fazer alguma coisa descontraída, jogar um futebol, brincar com o pessoal, então isso. E aí voltando àquela questão dos filhos, o que acontece? Às vezes o pastor ele cuida mais da família dos outros do que da dele. Esquecendo que o seu primeiro chamado começa em casa. Né? O primeiro lugar que ele tem que cuidar, que a gente brinca em casa, a gente compra as coisas lá. Eu não vou colocar o melhor prato quando vem a visita. Eu vou colocar o melhor prato com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. Quando a família vier, eles vão usar pela segunda vez. Exatamente. Quer dizer, os amigos vierem, vão usar pela segunda vez. Que é aquilo que o pastor falou, a gente acaba colocando algumas pessoas em prateleiras e deixando a sua família sempre para depois. Sempre para depois. Isso acaba, né, gerando problema com o próprio pastor. Hoje, quando eu olho para a igreja como um todo, né, claro, sem generalizar, eu vejo que aquela ardência pelo pastoreio, pelo ministério pastoral, vai se apagando, está se apagando com o tempo. Antes o coração das pessoas, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor, né? Davam vazão a essa chamada, e hoje as pessoas olham para o ministério pastoral dizendo muitas vezes, eu não quero isso para mim não, isso é pesado demais, isso é difícil demais, não, isso é ingrato demais, né? Vocês têm visto isso acontecer? Pastora. Ou não, é em locais específicos? Olha, assim, Está no ar o Pode Crer Brasil, porque aqui a fé faz barulho! Nós vamos tocar hoje em um tema que poucas pessoas tocam: a solidão no meio da liderança evangélica. Por que os púlpitos são tão vistos, mas as dores da liderança ficam ocultas? E os nossos convidados de hoje são Pastor Oliveira, Pastor Rogério. Pastores, sejam muito bem-vindos, é uma honra tê-los aqui. Eu gostaria muito que vocês pudessem se apresentar aí para a nossa audiência. Bem, bom dia a todos. Pastor Isabel, agradeço pelo convite, que Deus continue abençoando esse trabalho. Meu nome é Rogério, já estou no Evangelho há 26 anos, hoje dirigindo a igreja Comunidade Plena, casado com a Rosângela, casados há 25 anos, temos 2 filhos, um com 22 e outro com 18 anos de idade. É um prazer estar com vocês esta manhã. Glória a Deus. Para mim é um prazer também estar aqui, a convite da pastora Isabel. Chamo Oliveira, sou pastor ali da Macarius Church, estou na Vila Galvão, em Guarulhos. Sou casado com a Patrícia há 14 anos e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Amém. Alegria toda nossa. Eu sou a pastora Isabel Silva, lidero a Igreja Liberdade na Palavra juntamente com meu marido, pastor Douglas, e essa casa aqui sempre vai ser uma casa de conhecimento, onde a gente vai discutir temas relevantes da Palavra de Deus. Se eu fosse você, eu não perdia nada, absolutamente nada, não sai no meio do vídeo. Aproveita, curte o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, acione o sininho e compartilhe esse conteúdo com a liderança cristã, com amigos queridos que você tem. Com certeza isso vai trazer transformação. Sem muitas delongas, vamos bater papo. Pastores, liderar uma igreja é algo divino, é uma vocação que o Senhor dá extraordinária, algo que é extremamente honroso, né? Nós temos os bônus do nosso chamado. Mas também nós temos ali algumas situações. E uma das situações que nós temos constantemente visto é a questão da solidão no meio da liderança
evangélica como um todo. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é possível liderar sem sentir peso? Essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque olhamos para a palavra de Deus e nós vemos que é difícil você liderar achando que vai ter só sucesso, né? E acaba vindo com esse momento, com esse tempo, as dificuldades de uma liderança que eu creio que todo pastor, todo líder, né, ele acaba sofrendo na sua chamada. Porém, a Bíblia nos dá um norte para isso, né? Dizendo que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então a palavra de Deus sempre nos aponta a termos bom ânimo nesses momentos difíceis, onde nos encontramos só liderando a igreja. Mas é possível? É possível. Sem sentir o peso da solidão? É possível. O peso da solidão a gente sente de tempo em tempo, mas é possível você conseguir vencer isso, né? Principalmente quando você vê as coisas acontecendo e vidas sendo salvas. Acho que a maior recompensa de quem lidera a igreja e que consegue vencer a solidão é quando você observa durante o culto, no meio do culto, quer seja igreja, fora da igreja, vidas se chegando a Cristo, pessoas sendo transformadas. Nesta hora é como se a solidão que você viveu, ela some por alguns minutos e você consegue olhar mais um pouco para frente e continuar caminhando. Então eu vejo que é possível. Pastor, qual que é a sua opinião? Olha só, liderar primeiramente é uma arte, né? Para quem tem um chamado para liderar é uma arte. A maioria dos pastores no Brasil, estou dizendo no Brasil inteiro, lideram e a maioria são solitários. Grande parte, acho que praticamente 75% são solitários no sentido que eu digo de ter uma grande igreja, porque assim, a igreja ela vai crescendo, uma coisa é ter 100, outra coisa é ter 200, 300, quando fica 500, 600, você tem muita gente circulando ao seu redor, mas você também se sente um pouco só, né? Pelo fato de às vezes não ter alguém, às vezes aquele que não tem um mentor, aquele que não tem com quem às vezes abrir o coração, ele se sente às vezes solitário, sim. Isso é fato. Mas dá para liderar sem essa sobrecarga? Ou é inevitável que venha essa sobrecarga? Inevitável. Eu falo que eu sou pastor há 14 anos, né? Liderando uma igreja. Eu sei que não é fácil. É aos picos, né? Tem dia que você está rodeado de gente, é uma benção, mas tem dia que você está realmente... Você tem que ter um refúgio, né? Para poder... gastar um pouco dessa sua solidão no Senhor, buscando Ele. Mas eu falo com toda a propriedade. É fato que a liderança se sente só assim. Se sente só. As pessoas, elas costumam, como no começo aqui do podcast, né? Elas costumam olhar ali o púlpito, o super-homem, a super-mulher, o super-bispo, o super-pastor, o super-apóstolo, super, sei lá, seja lá qual for o título, né? E as dores que ficam ali por trás, isso aí fica meio camuflado. Esse fato da solidão ficar camuflada muitas vezes, vocês acham que se dá por conta dessa necessidade do pastor, né, manter uma postura de super-homem, super-mulher e não frustrar? Ou é um ego ali escondido, não vou mostrar fragilidade? O que vocês acham? A necessidade de encorajar ali, né, a manter uma postura, ou é um ego ali camuflado? Olha, quando a gente vai falar sobre isso, conversar sobre essa questão, é muito normal as pessoas olharem para nós e achar que nós não temos problemas, né? Até eu costumo brincar, às vezes, que o pessoal fala, às vezes acha que nós moramos no céu, descemos para a terra, fazemos os cultos e depois voltamos para o céu novamente. Só que com o passar do tempo a gente acaba aprendendo a lidar com isso, né? A gente aprende a olhar para as pessoas, entender que, assim como a palavra do Senhor fala que nós temos que ser exemplos, né? Então as pessoas olham para nós, claro que elas esperam em nós algumas coisas que nós temos que dar a ela, que nem eu costumo muito falar na igreja, né? O que Deus cobra de nós líderes não é a mesma coisa que Ele vai cobrar de um membro. A cobrança do Senhor, com a Bíblia fala, quanto mais lhe é dado, mais lhe é requerido. Mas não quer dizer que nós não temos nossos momentos como pessoas de aflições em nossa alma, né? Eu quero dar um exemplo bem rápido para não tomar muito tempo também. Hoje eu trabalho, né, praticamente 100% em prol da obra, mas eu trabalhei por 12 anos com publicidade, então sempre com muitas pessoas. Os meus primeiros 2, 3 anos foram muito difíceis para você saber que acabou o culto, você vai para sua casa, só que o resto da sua semana é o seu tempo a sós com Deus.
aplicação de oração, aplicação de leitura da palavra, aplicação de estudo, e saber que nem tudo aquilo que nós passamos, nós temos com quem desabafar. Aí vem entrando naquilo que o pastor falou. Quando você tem um mentor, ou um outro pastor amigo, que você pode sentar e conversar com ele, se torna mais fácil. Eu creio que hoje os pastores têm dificuldade por medo de expor, que também é um ser humano normal como qualquer outro, que também tem as suas dificuldades, as suas necessidades e as suas aflições. Por isso que às vezes, dentro do altar, né, as pessoas, os pastores acabam, eu não sei dizer se é por ego, não vou entrar nesse mérito, mas eu creio que mais medo de expor a sua fragilidade. Com medo do público não olhar mais para ele como um líder que vai ali, ele tem uma resposta de Deus, uma orientação bíblica. Né? Nós vemos lá em Moisés, quando ele estava em luto, né, pela sua irmã, mesmo o povo ali não respeitou o seu tempo de luto, ficou lhe cobrando algumas coisas, que nos dias de hoje acontece da mesma forma também. Então eu vejo que é mais o pastor ele ter um receio, eu não vejo como ego, mas um receio de como essa membresia vai olhar para ele. O senhor enxerga da mesma maneira? O senhor enxerga diferente? Com certeza. Eu, como o pastor disse, né, às vezes o líder está liderando com muita maestria e é bonito de ver, mas ele também tem seus momentos de dor. Né? Nós temos Elias, né, que depois de ter vencido uma batalha, se sente ameaçado por Jezabel, vai se esconder numa caverna, é uma síndrome de Bornite, né? Aquela pressão que tem e que precisa sim, né, parar. Eu sempre digo o seguinte, não dá para trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Então o pastor, o líder, ele precisa parar para orar, parar para ler a Bíblia, parar para ter um tempo de oração, porque é aí que ele vai, e principalmente, eu digo mais, precisa de uma mentoria, né? Eu, há muito tempo, graças a Deus, tenho pastores, amigos, que são pessoas que a gente tem se encontrado a cada 15 dias para a gente tomar um café, bater um papo, falar um pouco sobre o ministério, expor um pouco o meu coração, né, para eles e eles me ajudarem espiritualmente também, porque ninguém é pastor de si mesmo. É verdade, é verdade. É engraçado quando a gente olha para a palavra está repleta de pessoas, e aí eu não sei por que esse entendimento, não sei se a gente de repente tem tanto medo que a gente acaba acostumando as pessoas a nos olharem com esse olhar de os infalíveis, né, os intocáveis, mas quando a gente olha para a palavra, o Senhor ele não esconde na palavra nada, né? Ele, não é fulano errou, deixa para lá, não vamos colocar na palavra, não vamos relatar isso aqui porque vai pegar mal, né? Exemplo próprio Davi, adulterou com Betseba, o Senhor podia simplesmente não ter colocado, ou então Adão, Eva, né, comeram o fruto proibido, não, vamos omitir isso aqui porque não vai pegar bem, o Senhor não tem esse tipo de problema, né, de trazer as coisas às claras e tratar essas coisas, mas enquanto liderança muitas vezes é isso que a gente acaba fazendo culturalmente, talvez, né, de colocar ali um pano quente em relação às nossas próprias dores e não expor, porque afinal de contas, aquilo que você estava falando, o que vão pensar de mim? Aí quando a gente vai para a palavra, a gente encontra um monte de gente assim. Por exemplo, Moisés, ele quando está ali julgando, direcionando o povo, vai ter aquele encontro dele com Jetro, e Jetro vai exortá-lo. Ele começa de manhã a orientar o povo, passa o horário do almoço, está orientando o povo, chega à tarde, está orientando o povo, está terminando o dia, ele está orientando o povo. O Jetro olha para aquilo ali, ele fala que, para, você vai morrer, você não vai dar conta, né? Muda a estratégia, né? Para esse carro aí, vamos trocar esse pneu. Você precisa dividir as tarefas, você precisa colocar líderes, você não pode passar essa responsabilidade para você o tempo inteiro, né? Eu acho que às vezes a grande parte da nossa exaustão, além de nós não queremos abrir certas coisas, também está pelo fato de nós não sabermos dividir a carga, né? Sim. Eu falo assim, meu temperamento dominante é colérico, né? E geralmente a pessoa colérica, ela é muito pro agora, vamos fazer agora, vamos movimentar agora. E quando você está na igreja, com pessoas, você tem que aprender a entender que cada pessoa age no seu tempo e da sua maneira. Às vezes a dificuldade do líder ou de um pastor é ele pegar pessoas e preparar para trabalhar com ele.
onde ele consiga delegar. Você faz isso aqui, eu falo porque eu vivia isso. Eu tinha pessoas que lideravam, que era fleumático, era melancólico, então cada um ia no seu tempo de trabalho. E por ser colérico, aquele negócio, você percebeu, vamos lá, vamos agora. Aí você acabava tomando para mim novamente e entrava nessa sobrecarga que Moisés estava vivendo. Mas aí com o tempo, com a experiência, você começa a observar que tem pessoas ali, cada um com a sua individualidade, é boa naquilo que Deus chamou. E aí quando você consegue dividir, fulano, você faz essa parte, Beltrano, você me ajuda aqui, você divide aquele fardo, que vamos dizer assim, né, do chamado, com outras pessoas que também são tão capazes quanto, né, que nós vemos o próprio Jesus. Ele poderia ter feito a obra de forma ótima, como ele fez sozinho, mas ele chamou pessoas para trabalhar com ele, imperfeitas. Ele preparou essas pessoas, só que para chegar ao tempo e falar, olha, agora eu não estou mais com vocês, agora vocês tocam o barco. Então o próprio Jesus mostrou que nada se faz sozinho. E às vezes a dificuldade que muitos líderes encontram é isso, é de abrir espaço para outras pessoas trabalharem com ele e esperar o tempo de cada um, orientar e esperar o tempo de cada um. Às vezes é isso que você está falando, né? Não é que você não acredita no potencial. É que seu temperamento ali, né, a sua forma de enxergar a sua cultura, ela é diferente. Então você quer que a coisa funcione assim, né? Verdade. E aí a pessoa tem outro tempo, está numa outra estação da vida. Sim. Então você precisa mesmo desse tempo. E até é bom, né, a liderança que lidera tentar entender, né, essa pessoa, como o pastor falou aqui dos temperamentos, né? Um é colérico, outro é sanguíneo, outro é fleumático. E quando a gente tem essa leitura para a gente poder ver o comportamento, o perfil, a gente consegue saber com quem está lidando, né? Então isso é muito importante, né? Então você também precisa entender, até para preparar, né? Essas pessoas e trabalhar elas para elas poderem desenvolver o trabalho dela dentro da própria igreja, né? Sim. Vocês não sabem, mas o pastor Oliveira foi meu pastor durante alguns anos ali, quando eu era adolescente, né? E apesar que hoje eu tenho muito mais cabelos brancos do que ele tem. Eu não sei o que ele está fazendo. Né? Mas eu tenho cabelos brancos e ele não tem, a genética. Né? Mas ele me liderou ali, liderou uma igreja durante algum tempo. Eu tinha uma sede muito grande, ele vai lembrar disso, de cuidar de gente, de estar à frente de igreja e tal. Inclusive foi ele que passou o bastão para nós, para mim, pastor Douglas, né? Para liderarmos a igreja. Hoje, quando eu olho para a igreja como um todo, né, claro, sem generalizar, eu vejo que aquela ardência pelo pastoreio, pelo ministério pastoral, vai se apagando, está se apagando com o tempo. Antes o coração das pessoas, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor, né? Davam vazão a essa chamada, e hoje as pessoas olham para o ministério pastoral dizendo muitas vezes, eu não quero isso para mim não, isso é pesado demais, isso é difícil demais, não, isso é ingrato demais, né? Vocês têm visto isso acontecer? Ou não, em locais específicos? Olha, assim, antes dessa mudança de igreja, né? Eu liderei o grupo de jovens por uns 4 anos, mais ou menos. Tive uma experiência muito legal com os jovens. E Deus foi um tempo que eles preparou para eu poder também lidar e saber como pensava o jovem dessa geração, desse momento atual. E eu percebi que neles, por eu ser pastor da igreja, estar ali com eles no louvor, ministrar bastante, praticamente mais de 50% deles, quando te dava uma oportunidade, eles queriam pregar. Eles queriam liderar, eles queriam fazer. Então, eu vejo que vai muito o perfil de quem está na frente, aonde você apoia os olhos para eles. Se eu, como pastor, contar só as lamúrias ou só as dificuldades, claro que vai fazer com que a pessoa não queira, né? Mas quando a gente mostra para eles que, além disso, tem algo melhor e maior, que é o chamado de Deus, a alegria de uma alma estar em Jesus, a alegria de você ajudar pessoas, porque eu vejo a igreja como uma comunidade onde você está pregando o amor de Cristo, mas você está inserindo gente com você. Então, depende de como o pastor ele conduz a igreja, como ele se aproxima da igreja, né? A gente trabalha lá muito como igreja família, então todo mundo tem contato, eu tenho contato com todos os membros têm contato comigo. Então isso tem feito conosco que as pessoas, pelo menos do convívio ali, tanto jovens como alguns de mais idade, eles até almejam, né, o pastoreio, cuidar de pessoas, porque por causa dessa aproximação. Eu creio que no passado o púlpito era muito distante das pessoas. Quando eu digo púlpito, eu falo do lugar físico, mas aquele que começou no começo, o pastor não sou eu, sou intocável, não posso estar nessa, as pessoas não podem estar ali comigo, tudo bem marcadinho. E quando você tem acesso a esse povo, você desce daquele altar, daquele púlpito e trata as pessoas
e mostra para elas, ela consegue conviver com você no seu dia a dia, ela percebe que ser pastor é bom, desde que tenha o chamado. Porque se a pessoa não tiver chamado, ela não aguenta. Pastora, eu penso assim, né? A obra de Deus é feita à maneira de Deus, né? Então eu percebi que ao longo do meu ministério, eu me conectei a alguns líderes que já estavam há 2, 3 anos à minha frente, e isso ajudou muito o meu desenvolvimento ministerial. Então, cada igreja bem-sucedida, eu coloquei até aqui um mapinha para mim, você falou de liderança, eu acabei entrando aqui no ponto que eu gosto, né? Cada igreja bem-sucedida, ela começou com uma pessoa que teve uma visão de que tudo aquilo aconteceria. Então, lá na Macários, ou na igreja do pastor, Deus te deu uma visão como deu para o próprio Moisés, como deu para Noé, quando ia construir a arca, os côvados, a altura, e a visão precisa estar clara, né? Então, quando você vai à nossa igreja, dificilmente as pessoas não entenderem a visão da igreja. Então, hoje, nós, como Igreja Macários, nós temos uma linha que nós implantamos na igreja, né? Que a gente faz, que é a trilha, né? Então, nós temos um projeto chamado Vision Day, que é o Dia da Visão, onde a gente pega todos aqueles novos convertidos e a gente consegue trazer eles para um culto onde a gente vai explicar o passo a passo dessa igreja. E a gente consegue deixar claro para essa pessoa para onde a gente está indo, né? Eu sempre digo que quem não sabe para onde está indo não chega a lugar nenhum. Sim. Então a gente precisa ter essa. E terceiro lugar que eu coloquei aqui, ó, o líder tem que saber exatamente o que deseja realizar. Então, às vezes eu vejo uma igreja cópia da outra. Não, eu preciso entender que Deus me chamou. E eu preciso estar claro no meu coração aquilo que... Nunca me esqueço, pastor Klaus Piragini vai assistir esse vídeo, que é meu amigo. Uma vez, quando nós começamos a igreja, e eu vim da Igreja Renascer, fiquei 14 anos na Igreja Renascer, mas eu, antes da Igreja Renascer, eu era da Igreja Quadrangular. Então, minha primeira igreja foi a Igreja Evangelho Quadrangular, fiquei ali toda a minha adolescência e migrei para Renascer, e fiquei 14 anos na minha igreja na Renascer. E aí, logo que eu saí da igreja, eu casei com a pastora Patrícia e a gente foi congregar numa igreja ali próximo da nossa casa e tal. E quando a gente abriu o Ministério Macários, eu achei interessante porque assim, estava muito confuso na minha cabeça. E o Klaus, eu me lembro como se fosse hoje. A gente foi tomar café e eu sempre falava, olha, vamos fazer assim. E o Klaus falou, Oliveira, vem cá, senta aqui. Cara, você precisa se achar, porque você está um pouquinho de cada um. Você precisa ser você. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na igreja, a minha cabeça virou uma chave. Eu falei, cara, eu preciso ser eu. E daquele dia em diante que o pastor Klaus falou aquilo para mim, parece que virou uma chave dentro de mim. E hoje, se vocês olharem para a Igreja Macários, você vai ver, cara, tem a cara do pastor. Porque eu consegui me achar dentro da estrutura da igreja. Então, a visão tem que estar muito clara para qualquer liderança, para aquilo que ele quer fazer, para aquilo que ele quer realizar. Porque, do contrário, ele não vai chegar a lugar nenhum. E aí as pessoas aderem ou não, né? Quando isso fica muito claro, né? Você cria uma identidade, né? É uma identidade. Ainda dentro do quesito solidão, às vezes a solidão ela vem para a liderança depois, e é muito esquisito isso, né? Mas depois de um momento de vitória. Sim. A gente falou aqui sobre Elias. Elias, ele clama, o Senhor derrama fogo do céu, consome a oferta, sobrenatural, né? Ele realmente confunde o inferno ali, é algo espetacular. Mas ele sai dali, senta debaixo do zimbro e pede para ser a morte. Ele fica exausto depois de uma vitória. Já aconteceu com vocês isso? De ter uma grande vitória, depois da grande vitória era o tempo da celebração e de repente daquela... Meu Deus. Olha, eu acho que acaba sendo tão normal isso acontecer. A gente acaba se habituando com esse movimento, que às vezes eu brinco com o pessoal, às vezes tem, do mesmo momento que você apresenta uma criança, às vezes no domingo de manhã ou no domingo à noite, na segunda-feira você vai fazer um sepultamento. Então, como líder ou como pastor, a gente vive muito os nossos picos de emoções variados. Então, às vezes pode ser que nesse momento que você está ali com a vitória, que chegou, você está naquele pico da euforia.
né? Quando a gente olha ali para Elias, nós vemos que depois ele dá uma declaração que ele fala assim, eu estou só. Sim. Ele mesmo fala como se ele estivesse, ele se sentindo só. Porque nós vemos a questão da solidão e da solitude, são coisas diferentes, né? A solidão geralmente é levada quando a pessoa ela está num ambiente envolto com outras, mas ela sente só solitária por um sentido de tristeza, de depressão ou de chateação que pode ocorrer também numa liderança. Então, quando a pessoa, depende se ela está vivendo muito a solidão, ela precisa parar e buscar ajuda, mesmo sendo pastor ou não, porque se você tem essa, toma ali vitorioso tal, e daqui a pouco você dá, puxa, tô sozinha. Beleza, isso acontece. Mas se isso for muito frequente na sua vida, for muito recorrente, acho que essa pessoa precisa dar uma parada, né, procurar uma ajuda, procurar um aconselhamento, falar, olha, eu sei que a Bíblia mostra que tem esses altos e baixos, mas está acontecendo comigo muito... Com muita frequência, frequentemente. Que do outro lado nós vemos no Novo Testamento, Paulo viveu de cadeias em cadeias. Mas nós não vemos tantas frases dele dizendo, olha, eu estou sozinho, eu estou aqui, olha, eu quero a morte. Nós vemos Paulo falando que a morte para ele, né, é um lucro, é um ganho. Então, se a pessoa está vivendo esse altos e baixos constantemente, acho que ela precisa parar e pedir ajuda, pedir um conselho, porque de vez em quando é normal, né? Porque quando a gente sai dali, a liderança já sai de uma batalha para já entrar em outra. Então, às vezes não tem essa comemoração, dura menos tempo, né? Mas de vez em quando normal. Agora, quando isso passa a ser constante, essa pessoa precisa às vezes de uma ajuda, de um aconselhamento, de um acompanhamento, para que ela às vezes não acaba entrando numa solidão profunda. E, por consequência, na depressão é algo mais... Exatamente. Sério. Pastor Oliveira, já aconteceu com o senhor? Passou por um período de vitória tremenda e, de repente, aquela sensação de, meu Deus... Todos nós, né, em todas as áreas, a gente às vezes tem essa sensação, né? Sempre depois de algo que você conquistou, a tendência é você dar uma relaxada, né? Não que você entra na solidão, mas você dá aquela recuada, né? E é aí que é o ponto que a gente precisa ter ali o equilíbrio, né? De não abaixar as armas para aquele momento que você está vivendo. Então, é natural que você está guerreando e tal, e aí você teve uma grande vitória, como o próprio Elias, né? Nós acabamos de falar dele. Teve vitórias poderosas, mas se sentiu ameaçado por um período e acabou recuando, até que o Senhor vai até ele e diz, meu filho, o que você está fazendo aí, Elias? O que fazes aí, né? Então a gente tem esse momento, esse embate, né? Mas é importante no Senhor estar buscando, para você estar buscando nele esse equilíbrio, para que ele te renove e você consiga retomar o teu caminho. Sozinhos não estamos, isso é fato. Sim. Né? O Espírito Santo faz morada em nós. A palavra do Senhor nos diz e nós testificamos isso no nosso espírito. Sozinhos não estamos. Mas não estamos ali imunes a nos sentir. Então, aqui na mesa, todo mundo já passou por esse momento de se sentir sozinho. Quando o pastor Rogério se sentiu sozinho, quem acolheu o pastor Rogério? Imediatamente foi Deus. A gente vai para o recurso da oração, né? Porque eu costumo falar que o processo de psicologia, né, o tratamento de psicologia já começou lá atrás com o processo da oração, né? Sim. Você verbalizar, você falar. Então, o primeiro momento foi Deus. Orar ao Senhor, apresentar a Ele. Nós vemos até Jesus, né, quando ele vai no Getsemane orar, ele vai falar, Pai, se possível for, afasta-me esse cálice, mas depois, após Deus, a minha esposa, né, que sempre esteve ali ao lado, a pessoa bem mais próxima do meu ministério, desde quando nós começamos na igreja, começamos ali noivo, casamos tal, e foi a pessoa que mais apoiou o ministério, que também é que nem eu falo, foi a pessoa que riu comigo nas vitórias, mas também chorou nos momentos de dificuldade. Então, depois de Deus socorrer, a pessoa mais imediata, mais próxima foi a minha esposa. No entanto, falava para ela, às vezes eu ia para ela, desabafava com ela, e aí dava aquela recuperada e bola para frente. Então, assim, abate pronto. Primeiro Deus, e segundo, a minha esposa está ali comigo, que, como diz a palavra do Senhor, né, é uma auxiliadora maravilhosa nesse processo aí do pastoreio. Pastor Oliveira, num dia de solidão, você se sentiu, não que você estava. Quem foi que foi lá buscar o pastor Oliveira aí? Aquele up, aquela... Sem dúvida nenhuma, a esposa, né? Nós que somos casados sabemos o quão importante é ter uma ajudadora que está ali lado a lado, né, com a gente, para poder ser esse canal de bênção para a nossa vida, sem dúvida.
É gozado que é muito feliz nós termos ali a nossa família nos apoiando. Mas depois da esposa de vocês, qual o primeiro nome que vem na mente de vocês, de forma rápida? Que essa pessoa sempre está ali. Ei. Eu sei que é complicado, porque tem igreja, você tem igreja, tem um monte de gente, tem muitos amigos pastores. Mas a gente sempre tem aquele que Sim. é imediato, né? Tem uma conexão mais imediata. Não é que é melhor, não é melhor, tá numa condição maior, tá? Não, é simplesmente aquele que é mais imediato na ação. Quem? Espero que meus amigos, né? Mas imediato, pastor Vanderlei, né? Que é quem está comigo, nesse trabalho dessa igreja, né? Onde trabalhamos juntos, que até falei que dá o curso de teologia. Então, assim, bate pronto, a primeira pessoa que vinha na mente era ele. Mas depois eu conversava com outros, a questão de segundo por causa do WhatsApp, mas a primeira pessoa que eu procurava era o pastor Vanderlei. Eu, recentemente, por ser um pastor que eu tenho profunda admiração, pastor Adson Belo, que sempre que acontece algo assim, que o trem sai fora do trilho, ele é um cara que tem me ajudado muito, com conselhos, orientações. Então, hoje para esse momento, tem sido o pastor Adson Belo. Muito bom mesmo. Salmo 142, 4 diz assim: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Davi. Olhei, não enxerguei. Não vi. Faltou-me refúgio, ninguém cuidou da minha alma. Um rei, né? Ali com seus valentes, mas no momento que ele se sente só, ele olha e não vê ninguém. Não tinha ninguém, né? Não sobrou ninguém, né? Como que um líder, porque o abandono ele é real, né? A não ser que a gente esteja em outra terra, sim, o abandono é real. O próprio Cristo, sim, foi abandonado. Então, assim, né? Brincando, né? Quem somos nós na fila do pão, nos comparando a Cristo. Então, se ele passou, nós vamos passar. Abandono existe. Qual que tem que ser a reação de um líder ao abandono? Olha, como nós falamos, por liderar, Deus ele nos dá algumas condições, claro, quando você busca Ele, para que você consiga vencer essas dificuldades. Então, assim, eu vejo que o único refúgio que nós encontramos, assim, imediato para esse sentimento de abandono é em Deus. Porque se você não procurar nele, você vai encontrar nessa terra refúgios que vai te afastar dele, né? Pelo desejo de estar junto com pessoas, pelo desejo da aceitação. Então, a primeira pessoa é a oração, é Deus. A gente vê que até Jesus, de tempo em tempo, né? Ele se afastava, olha, vai adiante que eu vou ali pregar, eu vou ali orar, daqui a pouco a gente se encontra. Então mesmo, por mais que às vezes a nossa alma se sinta só, se sinta sem ajuda, por mais que tenha pessoas do seu lado, mas é Deus. Eu posso, falando comigo, como um pastor, por liderar a igreja, liderei há 15 anos, agora estou nessa igreja, né? Então, assim, o refúgio total é Deus, né? O esconderijo é o Senhor, para que a sua alma, né, não se atormente, porque só nele que a gente vai encontrar pastos verdejantes e refrigério para as angústias da nossa alma. Então, cobre de força, vai para o altar, busca, exatamente, porque... Pastor Oliveira. Eu entendo o seguinte: o fracasso na oração é o fracasso em todas as áreas. Uau. Então, Deus governa a sua igreja pela oração. Então, o líder tem que desenvolver a sua vida de oração. Eu digo sem medo de errar, eu não acredito no ministério de um pastor que não ora. O segredo para um avivamento que a gente tanto espera está na oração. Agora, nada é mais importante do que a sua vida de oração. Fracasso na oração é fracasso em todas as áreas. Então, esse é meu ponto de vista. E a gente vê, vocês estavam falando dessa vida de oração, que é o que fazer, é o que nos resta. É o que nos resta, tudo que temos é o que nos resta, né? Sim. Se é abandonado, você vai fazer o quê? Vai sentar, chorar e querer morrer, não vai adiantar. Né? Às vezes você olha e fala, meu Deus do céu, é natural do ser humano. Você fala assim, a pessoa que você pegou, que você cuidou, que você ajudou, que você investiu, que você discipulou, e de repente é o Judas que você não esperava ali. Você fala, meu... Mas acontece. É frequente, os Judas estão ali. Você olha e fala, aquele sentimento de tristeza, ele vem. Nós temos aí duas opções: ou a gente joga a toalha,
Assim, ó, para mim não dá mais, porque, né, afinal de contas, esse mundo é injusto demais, ou a gente vai pro caminho da oração, se revigorar em Deus, porque é o caminho do próprio Cristo. Isso é muito maduro na maioria da liderança, na maioria das pessoas, muito claro na cabeça de alguns pastores. Embora nós tenhamos aí um número de pastores que abandonam o ministério cada vez maior, né? Não é fácil. A gente sabe que precisamos ter uma vida de oração, precisamos buscar a palavra, precisamos de muita coisa. Mas a realidade é que muita gente tem ficado pelo meio do caminho. Sim. E não acredito que são pessoas que não amam Jesus, não são pessoas que são irresponsáveis, mas pessoas que em algum momento não administraram bem ali as suas emoções, talvez a sua vida espiritual, não sei. Mas ficam pelo meio do caminho. Alguns até, como a gente falou por telefone, alguns até têm se suicidado. Isso é grave. É grave, é mais triste ainda, né? É complicado. Mas, assim, via de regra, a gente vai buscando ao Senhor, se revigorando. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Mas quando a gente está no ministério, a gente não está sozinho. A família vem junto. Sim. Do ministério. E a estrutura, muitas vezes, não é a mesma. Então, o homem dentro da família, né, dentro da liderança de uma igreja, tem uma estrutura. A esposa, a pastora, seja esposa de pastor, tem uma outra estrutura. Os filhos têm uma outra estrutura. Sim. Dentro, atrás desse púlpito que todo mundo vê e dessas dores que ninguém enxerga, você tem uma família. E aí você tem filhos. E nós temos aí dentro das famílias pastorais muitos filhos abandonando a fé depois que saem de casa. Muitos filhos magoados com a igreja. Muitos filhos feridos, muitos filhos que não querem o ministério pastoral. E não querem porque não consideram importante, não querem não porque não consideram relevantes, ou porque não se sentem chamados, mas não querem porque viram seus pais sofrerem, né? Como que vocês administram isso dentro da casa de vocês? Vocês tentam não transmitir as dores, escondem essas coisas. Eu sei que essa pergunta é ardida. Vocês escondem as coisas, vocês falam as coisas e explicam, né? Como que é? Vocês impõem as mãos e expulsam todo o demônio contrário que venha se levantar contra os ungidinhos do Senhor. Como é que funciona isso dentro de casa, contra a esposa até? Olha, só voltando um pouquinho sobre a questão, às vezes, até do suicídio, né? Que vai caminhar para a família. O problema é o automático. Se nós não tomarmos cuidado, você acaba tendo habilidades que Deus te dá e você acaba levando o ministério pastoral como algo automático. Eu já sei como fazer isso. Eu já sei como realizar aquilo. E aí, quando você vai muito para o campo do automático, do eu já sei como fazer, você esquece que você tem uma dependência total em Deus. Porque o pessoal confunde muito hoje a questão de profissão com chamado, né? E ser pastor é um chamado de Deus. A gente sabe que tem muitas pessoas que hoje têm, né, receber esse título, só que infelizmente não tem um chamado pastoral. E daí acaba vindo, né, os problemas, né, dessa cobrança, dessa ação espiritual sobre o pastor, e também o problema do automático, viver no automático. Porque quando a gente vive para o automático, você acaba levando para sua casa, vou dizer, não o Rogério pai ou o Rogério marido, mas você acaba levando para sua casa o Rogério pastor. E aí você acredita que na sua casa ela é uma extensão da igreja, da sua liderança. Eu sempre um trabalho muito bom, por isso que eu falo da minha esposa, né, nos ajudamos muito, que nós separamos muito isso. Eu até brinco com o pessoal, falo, olha, filho de pastor tem nome. Então o meu filho chama Rogério, mais velho, e o mais novo chama Rodrigo. Então não esperem deles o que vocês esperam de mim. Mulher de pastor tem nome, não é a esposa do pastor Rogério, é a pastora Rosângela. Para que as pessoas que estão à sua volta e os seus também saibam que eles têm as identidades deles. Eles não são sombra de um pai que é pastor, eles não são sombra de um pai que é líder, não, eles são filhos de um homem chamado Rogério, que entregou a vida para Cristo e resolveu aceitar o chamado de Deus, a qual tem uma mãe chamada Rosângela, que junto nesse processo ajudou. Então assim, com os meus filhos hoje, até por eles estarem mais velhos, né, um já está com 22, outro já está com 18, a gente consegue conversar muitas coisas mais tranquilos e mais às claras, eles conseguem entender, porque eu sempre trabalhei com eles, tanto com eles como com os membros da igreja que eu já trabalhei, a questão que
os meus filhos têm nome, a minha esposa tem nome, e eles não são a minha sombra. Né? Então as pessoas sabem muito bem separar esse tipo de coisa, porque o maior problema que eu vejo é assim, às vezes o pastor ele quer uma família perfeita, para que os de fora não falem mal, ele não conseguiu governar bem a sua casa. E não. Nós não somos perfeitos, nem nós pastores. Uhum. Então, meu filho ele vai errar como o filho de qualquer outro, eu às vezes posso errar como qualquer outra pessoa. Então você consegue trazer para sua casa que meus filhos me respeitam como pastor, me respeitam como pai, só que nós sabemos separar muito bem isso. O tratar na igreja, o conduzir a igreja. O meu filho Rodrigo, ele é líder do grupo ele é um dos líderes, né, do grupo de louvor da igreja. O meu filho Rogério é um dos líderes do departamento de sonoplastia de ordem da igreja, mas dentro da igreja eu trato eles como eu trato todos os demais líderes, componentes do departamento. Porém, fora da igreja a gente sai, a gente passeia, a gente joga bola, a gente brinca, a gente dá risada, a gente conta piada, para que eles saibam que ser pastor ou filho de pastor é algo prazeroso. É possível você ser filho de um pastor sem aquele negócio, eu não quero ser igual ao meu pai, porque isso eu acho que deve ser uma flechada no coração de um pai que pastoreia a igreja. Então, assim, eu trato dessa forma. Pastor, desculpa te cortar, de forma muito honesta, né? Algum dos seus filhos, algum dia, olhou para você e falou, pai, tô magoado com a igreja, não quero mais ficar. E você teve que ministrar o seu filho em relação a isso? Ou não? Nunca aconteceu? Olha, graças a Deus, comigo não. De falar, tô magoado com a igreja, não, porque, assim, não sei se pelo fato de eu sempre inseri-los no trabalho junto comigo, né, mas assim, até hoje, né, não sei amanhã, mas até hoje nenhum deles falou, olha, eu vou embora, não tô gostando, não, graças a Deus não. Eu nem sei se dá muito, né, pro filho de pastor fazer isso. Tem uma correção? Pastor Oliveira, como é que o senhor trata a família aí dentro desse chamado pastoral? Como é que se administra essas coisas? Bom, eu não tenho filhos, né? Então, sou casado há 14 anos. Eu e a pastora Patrícia atuamos na igreja como pastores. A única pessoa da família que está envolvida é a minha cunhada, que trabalha na parte ali de administração da igreja. Então não tenho dificuldade, nós dois lideramos assim, ela lidera as mulheres e muito bem lideradas, eu lidero os homens, a questão da administração da igreja. Entre nós, graças a Deus, nosso casamento é um casamento saudável, né? A porta do diálogo está sempre aberta, então a gente não tem assim nenhuma dificuldade. Eu não tenho filhos, que é diferente, né? Mas já ouvi muito, né? Às vezes os filhos quererem realmente dizer que a igreja é deles, né? E quererem assumir papéis na igreja que não são papéis deles. E aí cria-se, né, aquela divisão. Seu pai é o pastor, você não é o pastor. Entendeu? Então, as coisas precisam deixar ser muito claras, lógico. Eu acredito que tem filhos mais maduros e tem filhos que às vezes são infantilizados, que precisam amadurecer com o tempo, né? Sim. Então você tem que saber lidar com isso e com a vaidade de muitos para poder não atrapalhar o desenvolvimento da igreja. E assim, eu vejo assim, filho de pastor não é pastor, né? Não é pastorzinho, né? Exatamente. 2 Timóteo 4, 16 e 17 diz assim, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Sim. Antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. Quem diz isso é Paulo. Homem cheio do Espírito Santo, né? Eu olho para o chamado de Paulo, eu fico de boca aberta. Eu leio as epístolas, eu fico, meu Deus, né? O que é isso? Mas ele vai dizer, olha, na minha primeira defesa, ninguém, ó, que coisa grave, um plantador de igreja. Sim. Ele diz, ninguém foi a meu favor. Ninguém permaneceu comigo. É algo desolador, sim, né? Jesus, ele sobe ao monte para orar, vai ser crucificado, né? Ela fica aqui, ora, vigia aí. Vigia comigo. Todo mundo ora, deixaram Jesus ali, né? Sozinho. Mas o que vem como complemento é Paulo dizendo, olha, que isso não seja imputado para vocês, não estou magoado com vocês, não. Eu tenho clareza. Eu percebo que às vezes falta um pouco de clareza. Eu converso com algumas pessoas da igreja, né, a respeito disso. A gente precisa ter clareza enquanto pastores também. Tem gente que vai estar na igreja, que vai ser um membro da igreja, que a gente vai cuidar e que não vai ser nosso amigo. Sim.
Entendeu? Não dá pra gente pegar, olhar pra igreja e falar assim, todo mundo vai ser meu amigo, todo mundo vai... Não, as coisas não acontecem assim, não. Essa ilusão a gente tem que tirar, né? Nós temos aí um sentimento de solidão que vem pela exaustão do trabalho, que vem pelas, às vezes por conta de vitórias, por uma série de coisas. Mas nós também temos uma ilusão pastoral muito grande, né? As pessoas, elas olham para o ministério pastoral, elas, como é que eu vou dizer? Elas fazem daquilo um conto de fadas, quando de fato não é um conto de fadas. Quando nós olhamos para Jesus, ele foi traído, abandonado. Olhamos para Paulo, e isso acontece com Paulo. Nós olhamos para diversos personagens nas escrituras, e eles estão sendo abandonados todo o tempo, eles estão sendo traídos todo o tempo. O que Paulo vai dizer, o Senhor me fortaleceu. Quem me assistiu foi o Senhor, entendeu? A minha aliança, tudo bem, é com vocês, mas minha aliança é com Deus. Então, assim, quando a gente acha que tem clareza disso, de que o nosso chamado não é um conto de fadas, né? É algo dado por Deus, com um fim, com um propósito, a gente é maduro nisso, a gente não vai deixar de se entristecer com algumas coisas, porque nós somos seres humanos. Sim. Mas eu acho que ali aquela coisa de já vai caindo por terra, porque a minha aliança com o Senhor, deixa isso pra lá, e quer gostar, gosta, não quer gostar, não gosta, quer estar junto, tá, não quer estar junto, não tá, quer participar, participa, não quer, não participa, porque senão o tempo inteiro a gente vai ficar sendo magoado, não é? Sim. Então, vocês enxergam que às vezes há essa romantização do ministério pastoral, você querendo ser aceito o tempo inteiro, né? É que a gente vê, uma coisa que eu observo muito, é que nem o pastor falou, aonde esse pastor ele quer chegar? Porque hoje em dia algumas pessoas veem pastor como a questão de alguém que tem acesso a alguns lugares que outros não têm, primeiras fileiras, né? Alguém que ao chegar numa igreja, num lugar, ele é ovacionado, todos veem. Quando nós vamos para a Bíblia, o próprio Jesus fala, né? Ele orando ao Pai, fala, Pai, eu oro ao Senhor, não para que os tire do mundo, mas para que os guarde no mundo. Ele fala, assim como eu não sou do mundo, eles também não são do mundo. O mundo os odeia. Então, um cristão, seja pastor, seja presbítero, seja líder ou não, um cristão, quando ele imagina que o cristianismo ele é algo romantizado, que tudo vai dar certo, ele cria em si uma expectativa que ele não vai ter. Porque a palavra do Senhor fala que todos os dias nós somos levados como ovelha muda ao matadouro. Então eu, como pastor, eu preciso entender que eu tenho Deus, que Ele vai me orientar, Ele vai me ajudar, aquela pessoa que eu vou... Toda vez que eu precisar de um refúgio, eu vou encontrar. Deus vai levantar pessoas para de tempo em tempo dar esse suporte. Mas como pastor, eu preciso entender que Deus espera de mim mais do que Ele espera de um membro, mais do que Ele espera de um obreiro. Ele espera de mim uma posição de alguém que sabe para que foi chamado e aonde ele vai desempenhar. Quando nós olhamos e vemos Paulo falar sobre isso, Paulo tinha muita certeza do chamado dele em Cristo. Por isso, muito que ele fala, olha, eu fui chamado apóstolo por Deus. Então ele tinha muita convicção de quem ele era. As prisões que ele sofreu não abateu na fé, porque ele tinha certeza que servir a Cristo em prol do Evangelho é perder o amor das pessoas nessa terra. Por ainda mais se você pregar contra o pecado, a favor da santidade, você acaba criando mais, vou usar esse termo, né? Mais inimigos da fé do que apoiadores da fé. Por isso que a palavra do Senhor vai nos falar para a gente se revestir de toda a armadura de Deus, para nós estarmos fortes. Então, mesmo que venham esses momentos de dificuldade, como Paulo ele fala algo muito interessante, que nem a pastora mesmo falou, que ele não imputa ali, olha, eu não fiquei com mágoa de ninguém. Né? E que como vocês não vieram aqui para estar comigo nesse momento difícil, que Deus também não impute sobre vocês esse pecado. Ó, da minha parte, vocês estão em paz, estão tranquilos. Mas ele também ali mostrando biblicamente que assim como ia acontecer com ele, vai acontecer com muitos de nós. O problema hoje é que alguns pastores eles não entendem que anunciar o reino de Deus, pastorear a igreja, não é para você receber glória terrena. É para você cumprir um propósito de Deus, porque também se você não cumprir, você pode perder a sua salvação e sua vida eterna. O objetivo é de chegar aos céus. É a forma que eu enxergo como pastor. Se não tiver uma visão clara de quem você é, para que Deus te chamou para poder fazer, você acaba infelizmente, né, caindo nesse momento da ninguém está me ajudando, eu estou sozinho, uma vida solitária e pode terminar mal. Pastor? Eu acredito o seguinte, nós estamos falando sobre a pergunta, era sobre... Se há uma romantização do ministério pastoral.
Olha, quando você fala romantismo, você está querendo levar para onde? Desculpa. No sentido de você achar que tem... fugir um pouco da realidade. Paulo tem muito claro, né? Sim. Tem muito claro na sua cabeça que o chamado vai ter ônus. Ele vai ter abandono, ele vai ter traição, ele vai ter um monte de coisa. Ele diz, tá tudo bem. O propósito não é esse, né? Não é todo mundo tá do meu lado. Tá tudo bem, perdoo vocês e o Senhor me acolhe e a gente segue e eu vou desenvolver o meu chamado, ponto, acabou. Você acha que tem uma romantização? As pessoas não estão enxergando como Paulo ou não? Muitos. Hoje em dia, eu fico observando, né? Eu tenho 46 anos, né? Já vi muita água passar debaixo dessa ponte, né? Nesses 40 e poucos anos, né? Como mais de 20 anos como pastor à frente de igreja, né? Sei que o chamado não é fácil, né? Então hoje às vezes eu olho e falo, rapaz, mas você já é pastor. Né? Comecei... Tão rápido, né? Já é pastor. Foi promovido. Foi promovido! Boa! Plano de carreira, né? Plano de carreira. E às vezes você observa hoje quantas igrejas relevantes, né, a gente tem visto, tem crescido, e eu não posso medir, dar tchau com o chapéu dos outros. Entendeu? O chamado do pastor é diferente do meu chamado, o chamado da pastora é diferente. Eu não posso, lógico, eu posso olhar, me inspirar, mas o chamado é individual. E tem muita gente, às vezes, romantizando, né? Achando que vai ser uma tarefa fácil, às vezes não quer submeter a liderança daquela igreja para poder crescer ministerialmente, mas vai romantizando, né? E acaba abrindo a sua própria igreja, vamos dizer assim. Aí vai abrindo, cada esquina, não que não possa abrir igreja, né? Mas sim. O fruto da divisão, né? Não é da visão, sem é da divisão. Nenhum preparo. Sem nenhum preparo. Eu digo que... Eu me lembro até hoje, quando eu cheguei no segundo ano da igreja, eu senti a necessidade de parar para estudar. Entendeu? Eu falei, não dá, tem que parar para estudar. E até isso desenvolveu muito o meu ministério após isso. Então, tirar um pouco desse lado romântico, colocar um pouco mais da razão e também do seu empenho, da sua busca, do seu preparo. Hoje, a internet tem muita gente boa, preparada, quantos cursos bons para que você vai se aprimorando, amadurecendo e crescendo ministerialmente. Tira o romântico, a parte romântica, e vem um pouco mais para a razão para se preparar melhor, porque o evangelho precisa te prepara. É verdade. Eu posso ler Pode, claro. Aqui? Paulo, ele na sua carta, né, segunda carta a Timóteo, ele dá uma orientação sobre exortação à constância. Permanecer-se constante. E no capítulo 2, ele vai dizer no versículo 1 de 2 Timóteo assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Né? Apontando, olha, é Jesus. É Ele que vai te fortalecer, Ele que vai te orientar. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Muitas das vezes a gente vê que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, olha, vê se você não se embaraça com as coisas daqui. E nós temos visto muitos líderes se embaraçando com as coisas dessa terra. E aí, nesse embaraço, ele acaba não alcançando aquilo que ele gostaria de alcançar. E aí ele acaba se frustrando e caindo aí numa tristeza, numa solução, romantizando o que é a pregação do Evangelho. Mais para frente, Paulo vai dizer assim no versículo 8, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu Evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Então, Paulo entendia que até o sofrimento que ele tinha era para alcançar outras pessoas. Então, eu, como pastor, preciso entender que também as aflições Por que eu estou vivendo isso? Qual é o meu objetivo? Eu estou pastoreando a igreja porque eu quero ter uma igreja numericamente grande, ou porque eu amo vidas, porque eu amo pessoas? Ficar feliz quando um pecador se arrepende, ou ficar angustiado porque chegou num culto, tinha menos pessoas do que você queria. Então, às vezes, a gente acaba se embaraçando com as coisas dessa terra e romantiza o pastoreio, a qual é o momento de pastoreio quando você está à frente,
Davi, ele fala algo no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E a gente vê que esse trajeto que ele mostra ali como um pastor, nós vemos que o pastor tem algumas características. Quando a ovelha vai passar por um lugar de sombrio, ou que pode ter uma luta, o pastor não vai nem à frente, ele não vai atrás. Ele vai no meio, junto com a ovelha. Como dizendo assim, olha, antes de você tocar nela, vai ter que passar por mim. Antes de você feri-la, vai ter que me ferir. Então o pastor é aquele que está à frente. Então se ele romantizar as coisas, esperar, pô, mas ninguém lembrou de mim, eu tive essa aflição, ninguém esteve, que nem Paulo me fala aí. Ele abandona a fé. Então quando nós olhamos para a Bíblia e sabemos que a nossa vitória não é aqui, mas é na eternidade, né? Aí nós temos o que o pastor falou, o tempo de oração. Com Deus se aplica a oração ao Senhor, e sabe que as aflições virão e que em Deus e com Deus você vai conseguir vencê-la. Porque senão, se a gente não tiver uma constância, a gente acaba sempre buscando as coisas dessa terra. Que infelizmente, né, é o que nós temos mais vivido nesse tempo presente. Embaraço com as coisas dessa terra e deixando de saber, pô, eu estou sofrendo, mas é por um bem de alguém que eu quero que seja salvo. De alguém que eu quero que seja transformado. Então vale a pena lutar por uma alma, vale a pena chorar por uma alma, vale a pena ficar de madrugada por uma alma, porque você sabe que uma alma é mais preciosa do que o mundo inteiro. Tem uma frase que não é bíblica, mas é assim, se prepare para o pior, esperando pelo melhor. Né? Então eu entendo que o ministério pastoral está um pouco dentro disso. Sim. As pessoas dentro da igreja, elas querem a visita pastoral, né? O casamento está acontecendo errado, eles querem o aconselhamento, mas os pastores, eles também têm uma vida. É necessário essa clareza de eu entender que o meu tesouro não está aqui. Eu não vou ser, muitas vezes, cuidado como eu cuido, e está tudo bem. Né? Tá tudo bem. Porque senão a gente acaba se magoando demais no meio do caminho, né? Se entristecendo demais. Porque você não pode esquecer da data do aniversário de ninguém. Mas no seu, tem gente que nem eu. Você não mandar uma mensagem. Velório. Se pastor faltar em velório, é desligamento do ministério na certa. Só que né? Pastor no próximo culto. Não é? Agora, se o pastor morrer, é capaz da pessoa dizer, não deu por causa disso, por causa daquilo. Não há esse amparo. Né? Se o membro ficar doente, o pastor não for visitar, porque aquele pastor, não sei o quê. Mas se o pastor ficar doente, não vai visitar. A coisa não é muito justa, essa é a verdade. Ponto, acabou. Entender isso. Entender, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E saber separar, eu sempre falo, a gente tem que saber separar o que é amigo e o que é igreja, o que é membro de igreja. A gente olha, quem tá com você? Se a gente parar pra olhar, quem tá com a gente no tempo difícil? É a família. Sim. É ou não é? Daí o pessoal mais jovem vai dizer que é o fechamento, né? O fechamento de vocês é a esposa de vocês. Sim. Então, assim, dá a cada um a honra que é devida. Sim. Né? Não tentar colocar as pessoas nas prateleiras que elas não pertencem. Tá dentro da sua prateleira. Quando tem essa maturidade, dentro daquilo que você falou, de não, tá tudo bem, não vai acontecer desse jeito, não tô romantizando. Eu tenho um ministério, vou cumprir um ministério, meu prazer são almas e ponto, acabou. Não quero saber de outras coisas, eu não me enredo com as coisas dessa vida e dá pra fluir. Né? E aquilo que você falou, nós, pastor, entender que nós somos seres humanos também. Né, que nós precisamos do nosso tempo como pessoas. Eu tenho um grupo de amigos dentro da igreja que falam, nós somos mais chegados. Que ali eu consigo dar, eles me veem como pastor, que são membros da igreja, alguns são até pastores, mas também me veem como amigo. Que você pode dar risada, que você pode brincar com uma piada, que você pode fazer alguma coisa descontraída, jogar um futebol, brincar com o pessoal. Então isso. E aí voltando àquela questão dos filhos, o que acontece? Às vezes o pastor ele cuida mais da família dos outros do que da dele. Esquecendo que o seu primeiro chamado começa em casa, né? O primeiro lugar que ele tem que cuidar, que a gente brinca em casa, a gente compra as coisas lá. Eu não vou colocar o melhor prato quando vem a visita. Eu vou colocar o melhor prato com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. Quando a família vier, eles vão usar pela segunda vez. Exatamente. Quer dizer, os amigos vierem, vão usar pela segunda vez. Que é aquilo que o pastor falou, a gente acaba colocando algumas pessoas em prateleiras e deixando a sua família sempre para depois. Sempre para depois. Isso acaba, né, gerando problema com o próprio pastor.
E a frustração depois, porque a hora difícil, ela chega para todo mundo, chega para o ímpio e chega para o crente, Sim. chega para o membro e para o pastor, entendeu? Para o tocador de atabaque e para o músico da igreja, chega para todo mundo no tempo difícil. Aí no tempo difícil a gente tem a revelação Sim, de quem tá e quem não tá. verdade. Aí na hora que você não separou na prateleira e o tempo difícil chegou, tá tudo bagunçado na sua cabeça, aí você frustra. Por quê? Porque você esperou. Sim. Agora, quando tá separado não. Você não tá esperando nada. Você sabe quem vai estar do seu lado. Você sabe quem são os fiéis. Você sabe quem são os valentes. E tá tudo bem. Pra gente ir pro fim, nesse papo tão gostoso, Tão né? bom. Eu quero saber de vocês. Como é que vocês têm cuidado de vocês mesmos? Olha, no campo espiritual na oração, mas no campo físico é cuidando da saúde para que, como diz, né? A gente não sabe o dia que vai morrer, então se eu não morrer cedo, a velhice nos aguarda, né? Então, assim, que eu falo, porque até final de semana eu tive uma viagem com a minha esposa, com meus filhos, então a gente procura sempre ter momentos fora do meu cotidiano da igreja, para passear com a minha esposa, passear com meus filhos, né? A gente procura fazer atividade física no dia a dia, para que a gente consiga ter esse equilíbrio. Equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional e equilíbrio físico, para que a gente consiga aí continuar o trabalho pastoral, cuidando de pessoas, mas também cuidando de nós mesmos. Eu sei que é difícil, geralmente o homem não faz check-up, né? E sabe, mas fica uma dica aí para os homens que vão nos assistir, né? Sim. Você cuidar da sua saúde, porque ela é muito importante. Amém. Pastor Oliveira, como é que o senhor tem se cuidado? Tem cuidado do seu bem-estar físico, emocional, espiritual? Eu, na verdade, assim, a gente trabalha e muito. Tem muita gente que fala assim, o pastor não faz nada. Faz sim, tem muita coisa que a gente faz e não é pouco, não. Todo ano eu paro, né, 30 dias e saio de férias mesmo. Eu fico 30 dias fora de todo esse ambiente da igreja. E com a minha esposa a gente faz uma viagem, né, e a gente pode sair um pouco dessa rotina do dia a dia. No demais, né, eu sou sempre gostei de correr, né? Hoje eu faço esteira, me cuido nesse sentido, né? Parte mais cardio. E tem sido esse tempo, né? Eu acho que esse período de 30 dias anualmente tem feito muito bom para mim. E quando dá, aqui em São Paulo, a gente faz algum passeio por aqui por perto mesmo. Então, Pastores, tirem férias. Eu preciso importante. marcar as minhas. Vamos para um bate-bola ali rápido, né? Falo, vocês respondem. Um lugar de refúgio para ficar com Deus. O meu quarto. eu gosto do monte, eu sou do monte. Eu sou do monte. Eita glória! Café ou jejum? Jejum. Café ou jejum? Eu gosto de café, mas jejum também. Uma música que te consola num tempo de solidão. Olha, eu gosto muito de música de celebração. É que eu não lembro o nome dela agora, mas é do Salmo 100, que fala celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor. Todos os moradores. Esse louvor que me traz conforto. Acho que o pastor tem problema com gravar nome de canção, né? Tenho. É só um pedacinho. Pastor Oliveira, uma canção. A resposta é que Eu vivo de milagres. desta vez. Eu sou fã do Thales, eu gosto muito das músicas do Thales e minha música preferida é essa hoje. Amém. Um personagem bíblico que você se identifica quando está cansado. Paulo. Tem muitos, né? Entre eles eu gosto de Paulo, né? Mas Davi é um cara que eu amo muito. Um versículo da sua vida. O que marca desde quando eu iniciei no Evangelho é Lucas 1,37. Pois para Deus nada é impossível. Filipenses 3,16, né? Que fala muito comigo, né? Que andar por aquilo que a gente já alcançou. Amém. Se você tivesse que resumir o ministério pastoral, a liderança evangélica numa palavra, qual seria a palavra? Em uma palavra, entrega. Desafio. O que mais faz pastor Rogério rir? A vitória do São Paulo, sempre. Não, os palmeirenses, né? Quando o Palmeiras virou o jogo ali. Mas o que me faz mais rir é ver meus filhos atuantes na igreja. A felicidade. Eu gosto de ver um culto que me faz assim rir, aquele culto de domingo que acaba e no final dele eu vejo todo mundo falando sobre aquela palavra. Isso me alegra muito. O que mais te emociona? Salvação de uma alma. Salvação de uma alma.
Complete a frase. Na solidão eu aprendi que... Preciso confiar em Deus. Preciso ter um refúgio, buscado pelo Espírito Santo, seria isso. Uma palavra final para quem nos assistiu esse podcast inteiro. Mas antes disso, você que é membro de uma igreja, você precisa manifestar o seu amor pela sua liderança. Aproveite aí os comentários para marcar o seu pastor, fazer um belo comentário, parabenize o seu pastor, cite aí um ato que ele fez que marcou o seu coração, que marcou a sua vida. Faça isso, você vai amontoar sobre a sua cabeça bênçãos. Vai lá, pastor, suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer por esse tempo tão bom, tão maravilhoso. E quando nós falamos de coisas boas, o tempo parece que voa, passa rápido, né? Mas eu quero deixar aqui uma orientação para os pastores, tantos, né, que nos ouvem, nos assistem. Você não está só, né? Além de você ter Deus, saiba que você tem amigos. Você só precisa enxergá-los. Tanto amigo pastor para te orientar, como amigos da própria igreja. Então saiba disso. Você não está só. Deus sempre levanta pessoas para poder te ajudar, para poder te orientar. Você só precisa pedir para Deus: Deus, abre os meus olhos para que eu enxergue esses amigos e deixe eles fazerem parte da sua vida. Porque Deus está com você e Ele levantou pessoas para te ajudar. Amém? Glória a Deus. Primeiro quero agradecer pastor Isabel, pastor Douglas, esse príncipe de Deus está aqui nos bastidores, de rever vocês, né? Quantos anos nós caminhamos juntos, mas depois o tempo nos afastou e hoje o Senhor nos permitiu estar aqui novamente. Parabéns, né, por esse podcast. Eu acredito que isso, através do podcast, vão alcançar muita gente. Os temas são extremamente relevantes. E o conselho que eu dou a cada pastor é: tire um tempo de oração, cuide da sua família e cuide de você, que é o mais importante. A igreja não é sua, a igreja é do Senhor. Nós estamos terminando por aqui. Eu quero deixar uma palavra para você. A palavra do Senhor nos diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. A liderança não é um castigo de Deus para o homem. A liderança é um presente de Deus para o homem. É algo que Ele dá ao homem como seu. Administre o que é meu. Se sinta honrado por aquilo que Deus te deu. Não se isole. Todo isolamento traz geralmente uma consequência muito séria. Então não se isole. Você, meu amigo pastor, pastora, missionário, líder de ministério, que está passando por um tempo aí de aflição ou está se sentindo sozinho, abandonado, busque ajuda. Procure um pastor mais maduro, procure um amigo e, se necessário, uma ajuda psicológica. Não se isole. Deus tem plano na sua vida, tem plano em você e tem plano através de você. A palavra do Senhor diz em Hebreus 13:5: não te deixarei nem te desampararei. O Senhor fortalece aquele que é chamado. Nós finalizamos esse encontro e quero te convidar para o nosso próximo encontro semana que vem. Deus te abençoe. Uma semana de vitória.